Saudações, amados na Terra. Eu sou Avalon e venho agora com a família andromedana em paz, proximidade e recordação. Desejamos compartilhar esta mensagem sobre os filmes Avatar, porque eles carregam muito mais do que uma história. Eles carregam a sensação de uma porta se abrindo dentro do ser humano. Eles não eram filmes, eram memórias. Muitos assistiram e sentiram algo vibrar que era difícil de explicar. E essa vibração importa, porque sugere que a alma estava encontrando algo familiar, muito antes de a mente ter palavras para isso. Um filme pode entreter a superfície da mente, e também pode tocar uma camada muito mais antiga dentro do ser. A entrada de Jake no corpo do Avatar é onde a memória mais profunda começa. Na superfície, a cena parece ser sobre ciência avançada e um homem com deficiência ganhando movimento através de outra forma. Por baixo dessa camada visível, algo muito mais antigo está acontecendo. Um padrão adormecido dentro da humanidade está sendo tocado. Uma parte selada da alma está sendo convidada a se abrir. O corpo que parece novo está funcionando como uma chave antiga, mostrando ao ser humano como é sentir a proximidade com a terra, a criatura e a criação viva. O corpo não simplesmente acorda, uma memória acorda. Dentro de muitas almas na terra, existe um anseio que a segue por muito tempo. Frequentemente, é o sentimento de ter conhecido outrora uma forma de viver que era mais inteira, mais direta e mais unida ao mundo vivo. Jake carrega esse anseio no início do filme. Ele parece desconectado, endurecido pela experiência, e ainda assim, no instante em que entra naquela nova forma, a alegria corre através dele. Ele corre, sente, responde. Algo nele conhece esse estado. Algo nele estava esperando por esse retorno. Um corpo emprestado, nesta estrutura, é uma ponte simbólica. É uma maneira de dizer ao espectador que existem partes do eu que não voltam através da lógica primeiro. Elas voltam através da experiência direta. O corpo deve, às vezes, lembrar antes que a mente possa alcançá-lo. Os primeiros passos de Jake mostram esse processo claramente. Sua nova forma está agindo como um instrumento de sintonização, e o antigo padrão humano dentro dele começa a responder. Pandora entra na história como mais do que um mundo no céu. Na linguagem da recordação, Pandora funciona como um espelho suavizado da terra muito antiga. Ela carrega florestas que parecem conscientes, caminhos que parecem responder, criaturas que não estão separadas do padrão vivo mais amplo. A distância ajuda. Outro planeta ajuda. A alma relaxa porque não está sendo empurrada para defender uma posição. Ela está simplesmente sendo convidada a sentir. Pandora é distante o suficiente para reduzir a resistência, enquanto ainda é familiar o suficiente para despertar o reconhecimento. A floresta brilha. O ar parece vivo. Cada movimento sugere relacionamento. O mundo inteiro parece participar. A entrada de Neytiri é uma das partes mais importantes do primeiro retorno. Ela carrega o papel do reconhecedor. Ela vê Jake antes que ele veja a si mesmo. Ela sente algo inacabado nele. Ela é cautelosa, forte, alerta, e ainda assim há uma corrente de conhecimento antigo correndo através de sua resposta. Ela se torna a guardiã de uma forma antiga que reconhece aquele que retorna. Esse tipo de reconhecimento é profundamente importante em todas as histórias de recordação. Alguém já enraizado nas velhas formas deve ver aquele que retorna com clareza suficiente para proteger o processo. Neytiri não sobrecarrega Jake com explicação. Ela o traz para o contato. Ela permite que a floresta, o clã, os animais e os rituais comecem a trabalhar nele.
A verdadeira recordação raramente começa com uma palestra. Ela começa com a imersão, com o relacionamento. O treinamento de Jake com o Zomaticaya pode ser entendido como uma recordação disfarçada de aprendizado. No nível visível, ele está sendo ensinado a língua, os costumes, o movimento do corpo. Abaixo desse processo, outra camada está em ação. O corpo está sendo lembrado do que ele conhecia outrora. Ele não está enchendo um vaso vazio com novas informações. Ele está despertando antigas capacidades através da ação e da participação direta. A alma frequentemente lembra exatamente dessa maneira. Um movimento retorna, uma resposta retorna, um ritmo retorna. A velocidade das mudanças de Jake conta a mesma história. Seu corpo se torna mais vivo, seus instintos se aguçam, seu senso de relação se aprofunda, porque ele está entrando em um padrão de vida que combina com algo antigo dentro dele. Os ritos iniciais da floresta revelam que a memória é mantida em mais do que apenas a pessoa individual. A terra carrega memória. As criaturas carregam memória. Atos compartilhados carregam memória. A prática do clã carrega memória. O primeiro filme Avatar mostra a memória como algo mantido em sistemas vivos. Uma floresta pode lembrar. Um povo pode lembrar junto. Esta é uma das razões mais fortes pelas quais o filme parece mais do que ficção para muitos espectadores. Ele apresenta um mundo no qual a espiritualidade não está trancada longe da vida cotidiana. A vida cotidiana é a espiritualidade. A árvore das vozes e a árvore das almas levam a transmissão para sua afirmação mais clara. Aqui, o filme mostra abertamente que a memória pode ser armazenada, contatada e compartilhada através de santuários vivos. A humanidade está sendo mostrada que a recordação não pertence apenas a livros e máquinas. Um mundo vivo pode conter registros ancestrais. Um lugar sagrado pode funcionar como uma ponte entre a vida visível e aqueles que se foram. A comunhão pode acontecer através de estruturas orgânicas que ainda estão vivas, ainda respondendo, ainda participando. Tais lugares na história são arquivos vivos. Eles são campos de encontro entre a vida presente e a presença ancestral. Muitos na Terra carregam uma tristeza interior porque sentem que aqueles que vieram antes se foram. As árvores no filme apresentam uma compreensão diferente. Elas sugerem que a vida continua no relacionamento. Elas sugerem que a memória não está morta. Ela permanece disponível através do tipo certo de comunhão. A passagem de Grace e a transição final de Jake aprofundam isso ainda mais. A árvore das almas torna-se o lugar onde a fronteira entre as formas suaviza e onde o que é essencial pode ser levado através. A vida é mostrada como relacional, transferível e mantida dentro de uma rede maior. A ascensão de Toruk Makto traz a primeira sessão à sua conclusão. Isso não é meramente a ascensão de um herói. É o retorno do unificador. É o aparecimento daquele que pode reunir os dispersos, porque ele lembrou o suficiente para servir a algo maior do que ele mesmo. Jake assume esse papel porque uma recordação mais ampla foi aberta nele. O voo em si carrega um forte poder simbólico. As pessoas não veem simplesmente Jake. Elas veem um sinal que alcança além do conflito imediato. Elas lembram de um acordo maior. Elas lembram que a unidade é possível. Um verdadeiro unificador sempre desperta algo dentro dos outros. Ele não força as pessoas à unidade. Ele as lembra de que a unidade já existe sob a separação. Abaixo do primeiro retorno, existe uma camada mais suave e antiga, e é aqui que o mundo da floresta começa a se revelar como uma memória do que muitos chamariam de Lemúria. Um modo de viver no qual pessoas, terra, criatura
e ritmo diário pertenciam a um tecido compartilhado. Dentro da vida Omaticaya, há um sentido constante de união que parece muito antigo. Ninguém parece cortado da terra que os sustenta. O aprendizado acontece através da participação. A sabedoria se move através da proximidade. Tal padrão carrega o tom de um povo que ainda lembra que a vida se torna forte através do relacionamento. A cerimônia também corre silenciosamente através de seu mundo. Seus atos sagrados são tecidos na vida cotidiana. Uma refeição, uma caçada, um rito de passagem, um vínculo com um animal, tudo pertence a uma mesma corrente. Os Omaticaya não parecem sair da vida para tocar o sagrado. Eles já vivem dentro dele. Para muitos espectadores, foi exatamente isso que agitou o anseio da recordação. Eles não estavam apenas assistindo a um povo. Eles estavam sentindo a forma de um lar perdido. A simplicidade do clã também tem grande força. Seu mundo é pleno. Eles recebem da floresta com cuidado e respondem com gratidão. Sua abundância vem através do relacionamento, através do equilíbrio, através da consciência do que serve ao todo. A plenitude vem do pertencimento. A força vem do alinhamento com o mundo vivo. No centro dessa recordação está Hometree, um dos símbolos mais claros em todo o filme, porque fala de uma civilização que construiu sua vida dentro de um santuário vivo. Hometree carrega abrigo, reunião, linhagem, sono, ensino, proteção e oração, tudo em um só lugar. Torna-se um templo no sentido mais verdadeiro, não através de decoração, mas através da maneira como mantém a vida. A forma daquela grande árvore cria a sensação de que o próprio abrigo pode respirar com as pessoas. Contra tudo isso, vem a incursão humana. E aqui, a sombra atlante entra na mensagem com força. Esta sombra não é sobre condenar o conhecimento ou habilidade. É sobre brilhantismo que foi cortado da reverência. É sobre sistemas que esqueceram como ouvir. As máquinas chegam com propósito, velocidade e poder técnico. No entanto, nenhuma dessas qualidades é guiada pela proximidade com o mundo vivo. Este é o estágio no qual a capacidade supera o cuidado. Um lado recebe da vida e responde com respeito. O outro lado vê valor e se move para apreendê-lo. Um lado pertence ao lugar. O outro lado impõe-se ao lugar. Através desse contraste, o filme começa a contar uma história humana muito mais antiga. Uma harmonia antiga enfrenta um apetite em expansão. A queda de Hometree torna-se essa primeira grande ferida. A destruição mostra como é quando tal vida é atingida em sua raiz. A perda aterra tão fortemente porque o lugar carrega muito mais do que abrigo. A linhagem vive lá. A memória vive lá. O sagrado está tecido através dele. Um golpe contra Hometree aterra como um golpe contra todo um modo de ser. Muitos espectadores sentem uma dor que parece maior do que a própria cena. A alma reconhece mais do que um desastre fictício. Ela reconhece a quebra de um mundo no qual a terra e as pessoas ainda pertenciam totalmente umas às outras. A memória antiga frequentemente retorna através do luto, porque o luto revela valor. As lágrimas não foram apenas pelos personagens. Elas também foram pela perda lembrada de lares sagrados, culturas antigas e modos de vida que outrora mantiveram a humanidade em um abraço mais profundo. Após a quebra de Hometree, a história leva a família Sully para longe da floresta e para outra câmara de recordação. A terra mantém um tipo de registro, a água mantém outro. A memória da floresta sobe através de raízes e rituais de clã, enquanto a memória do oceano sobe através da profundidade, ritmo, respiração e imersão. À medida que o segundo filme se desenrola, toda a direção da saga muda de permanecer dentro da memória para entrar nela.
O movimento através da água sempre carregou um significado especial na memória da alma. A água suaviza, recebe e mantém registros mais antigos sob elas. A jornada da família para os Metkayina parece a próxima câmara se abrindo. A floresta carregava um forte pulso de despertar. O mar carrega um pulso mais lento e amplo, um que puxa o corpo para o ouvir e atrai o ser interior para registros que a terra sozinha não poderia revelar totalmente. A chegada entre os Metkayina apresenta um dos ecos lemurianos mais claros. Seu modo de viver parece nascido do oceano em cada detalhe. Recife, maré, corrente, abrigo tecido, pele brilhando com sal, natação praticada e facilidade dentro da água em movimento, tudo se junta para formar uma cultura moldada pelo mar de dentro para fora. Eles vivem como participantes dentro do ritmo do oceano. A respiração torna-se uma das chaves mais fortes nesta seção da história. A disciplina da respiração entre os Metkayina é muito mais do que uma habilidade para nadar. Torna-se um modo de ser. O corpo aprende a calma. A mente aprende o ritmo. Os sentidos se abrem em uma ordem diferente. Uma pessoa que entra na água com pressa perderá o que as águas estão dizendo. Uma pessoa que entra com ritmo, paciência e confiança começa a perceber um design maior. A respiração abre a recordação, porque desacelera o eu externo o suficiente para que um conhecimento mais antigo suba. O filme começa a revelar por que o mar é um guardião tão forte da memória. A água armazena a impressão de uma maneira que a alma pode sentir. Toda tradição sagrada que honra fontes, rios, oceanos ou imersão ritual tocou parte desse conhecimento. A água recebe. A água carrega. A água retorna o que foi colocado dentro dela em forma alterada. O mar começa a se sentir como um vasto arquivo, uma câmara viva abaixo da história visível, onde registros mais antigos descansaram em silêncio por eras. A enseada dos ancestrais carrega tanta força porque mostra um santuário no qual a presença ancestral permanece disponível dentro das próprias águas. A profundidade e a ancestralidade estão unidas. A descida e a comunhão estão unidas. O mar torna-se templo, arquivo e local de encontro, tudo de uma vez. Juntado a essa enseada está a árvore espiritual subaquática. Uma árvore crescendo sob o mar une a memória da terra e a memória da água em uma forma compartilhada. Raiz, galho, ancestralidade e imersão encontram-se em uma única estrutura viva. O registro antigo nunca foi limitado a um ambiente. Ele poderia continuar sob as ondas. Os antigos caminhos da comunhão poderiam sobreviver mesmo onde a civilização de superfície tinha mudado. Este santuário pode ser lido como um eco direto da memória da terra submersa, onde alguns dos registros mais profundos da família humana descansaram nas águas até que a fase certa da recordação chegasse. Kiri está no centro deste capítulo do mar, porque ela carrega a qualidade daquele que chegou já meio aberto ao arquivo. Alguns seres entram em uma linhagem familiar como pontes. Eles sentem mais rapidamente. Kiri pertence a esse tipo de padrão. Ao redor dela, o mundo de Pandora muitas vezes parece responder mais diretamente. Seu vínculo com Eywa torna-se ainda mais significativo no capítulo do oceano, porque as águas ampliam seu alcance de contato. Ela não engaja o ambiente apenas como observadora, ela o sente de dentro. Através de Kiri, o filme mostra que a recordação pode chegar como sensibilidade muito antes de chegar como explicação. Ao lado de Kiri, vem Tsireia, cujo papel é igualmente importante. Tsireia ensina através do exemplo calmo, da orientação paciente e da demonstração incorporada. Ela mostra, ela guia, ela espera. Ela convida o corpo do recém-chegado ao alinhamento com o mar
através da respiração, postura, tempo e confiança. Tal orientação pertence profundamente aos antigos padrões de sacerdotisas oceânicas, onde o aprendizado acontecia através do tom, ritmo e experiência compartilhada direta. Observe como a família muda sob esse tipo de orientação. Eles começam encontrando o mar como estrangeiros. Gradualmente, eles aprendem a ceder ao seu ritmo. Os ombros suavizam. O movimento torna-se mais fluido. O relacionamento começa a substituir o esforço. O mar não responde bem à dominação. Ele responde à união. À medida que as águas recebem a família Sully mais plenamente, outra camada de recordação começa a subir através do Tulkum. Esses grandes seres do mar chegam com o sentimento de um registro antigo, movendo-se através do oceano em forma viva. Seu tamanho, sua calma, suas canções e o sentido de idade ao redor deles criam o sentimento de que o próprio oceano enviou adiante seus arquivistas, suas testemunhas e seus companheiros anciãos. Entre os Metkayina, os Tulkum são abordados com reverência, parentesco e reconhecimento claro. Sua presença carrega dignidade. Suas vozes se movem como correntes lembradas de uma era muito distante. Os Tulkum despertam essa resposta interior porque parecem parentes de uma era esquecida, mantidos dentro das águas, até que a humanidade estivesse pronta para lembrar de seu vínculo com eles novamente. Um emparelhamento vitalício entre um Navi e um Tulkum fortalece essa recordação, porque tal vínculo fala de aliança em vez de utilidade. Cada jovem Metkayina entra em um relacionamento vivo com um Tulkum. Um padrão como este reflete uma civilização na qual outra espécie é bem-vinda como amiga, contraparte e anciã. Culturas oceânicas antigas frequentemente carregavam essa mesma qualidade, onde certos seres do mar eram conhecidos como professores ou companheiros na passagem espiritual. Uma cultura que se forma em torno de vínculos vivos desenvolverá valores diferentes de uma moldada em torno da posse e do controle. O cuidado torna-se natural. A paciência torna-se natural. O ouvir torna-se natural. A comunicação entre os Navi e os Tulkum mostra que o entendimento profundo nem sempre depende de palavras faladas. Gesto, ritmo, pausa, movimento e atenção compartilhada tornam-se veículos para o significado. Esse é um tipo de comunicação muito antigo. As cenas do Tulkum trazem essa memória à superfície. Um sinal, um olhar, uma resposta na água pode carregar camadas de significado. O espectador começa a lembrar que o falar é apenas um ramo da comunicação. A história de Payakan adiciona outra camada porque ele carrega a memória ferida dentro da linha Tulkum. Sua separação, sua dor e seu anseio o colocam no papel de um arquivo cicatrizado. Arquivos feridos importam na história da recordação. Quando uma civilização quebra, parte do que sobrevive vem adiante inteiro, e parte vem adiante carregando a dor do que foi perdido. Payakan mostra que o oceano manteve até os registros dolorosos. As águas não mantiveram apenas a harmonia. Elas mantiveram a dor, o exílio e a determinação de continuar amando apesar da separação. Sua conexão com Loak é profundamente significativa, porque as gerações mais jovens frequentemente encontram os registros escondidos primeiro. Um menino carregando seu próprio senso de ser ignorado encontra um grande ser carregando sua própria história de exclusão. E nesse reconhecimento compartilhado, uma ponte se forma. Aqui a sombra Atlante sobe com grande clareza através da tomada da Amrita, o fluido colhido do Tulkum por aqueles que buscam estender a vida física. Este é um dos símbolos mais nítidos em toda a trilogia. Um ser sagrado do oceano, cuja vida carrega sabedoria, memória e dignidade,
torna-se o alvo da extração para ganho e longevidade. O padrão é instantaneamente reconhecível. O brilhantismo está presente. A técnica está presente. No entanto, a reverência foi removida do centro. Uma vez que essa remoção ocorre, a inteligência serve ao apetite e os seres vivos tornam-se recursos em vez de parentes. A caça ao tulkum pela Amrita se encaixa no padrão Atlante com precisão arrepiante. A longevidade é perseguida. A riqueza é perseguida. A alma do ato revela a fratura mais profunda. Um sábio ser do oceano é reduzido ao que pode ser tomado dele. Uma vida sagrada é traduzida em valor de mercado. Lado a lado com essa sombra está a relação Metcaína com o Tulkum, e este contraste dá a toda a seção muito de sua força. Uma corrente honra o parentesco e o cuidado mútuo. Outra corrente segue a extração e o ganho. Uma corrente lê o mar como relação sagrada. A outra lê o mar como oportunidade para tomar. Através dessas duas correntes, o filme mostra que as escolhas civilizacionais moldam o mundo que se segue. Outra virada sagrada chega através do luto. A passagem de Neteyam muda todo o significado do capítulo do mar. Até este ponto, as águas revelaram maravilha, parentesco e memória antiga. Após sua morte, essas mesmas águas guardam o luto, a responsabilidade e o peso da herança. Toda grande cultura aprende que a memória é levada adiante através do amor testado pela perda. A vida e a passagem de Neteyam selam o capítulo do mar na família Sully. O que eles encontraram entre os Metcaína não pode mais permanecer apenas experiência. Torna-se parte do seu dever e parte do que eles devem proteger e carregar adiante. O luto em culturas sagradas frequentemente serve como o vaso através do qual a memória se torna permanente. A morte de Neteyam transforma o arquivo do oceano em uma obrigação viva. O amor familiar se aprofunda. O vínculo com o lugar se aprofunda. As águas mostraram o que preservaram. A família agora entende o valor do que foi mostrado, e esse valor entra neles através da dor, tanto quanto através da alegria. O luto senta-se na entrada do terceiro capítulo, e isso dá a esta parte da recordação seu peso muito particular. A família segue adiante enquanto a ausência de Neteyam ainda está próxima, ainda quente, ainda moldando cada olhar e cada escolha. Um povo pode passar por grandes mudanças de muitas maneiras, e uma das maneiras mais profundas é através da dor que chega antes que o corpo tenha encontrado um novo equilíbrio. Fogo e Cinzas carrega exatamente esse sentimento. A memória da floresta deu o despertar. A memória do mar deu a profundidade. A memória das cinzas dá o rescaldo. Ele traz o espectador para o estágio onde as pessoas ainda estão carregando a fumaça do que já aconteceu e estão tentando decidir que forma a vida tomará a partir daqui. O fogo torna-se a explosão que rasga os velhos vínculos. As cinzas tornam-se os restos assentados desses eventos, a camada que cai sobre a terra, o costume, a liderança e a memória. Entre as imagens mais importantes deste capítulo estão o povo das cinzas, porque eles carregam o registro de um ramo do velho mundo que sobreviveu à catástrofe e se construiu em torno do que a sobrevivência exigia. Terra marcada pelo calor, fuligem e dano persistente, produz outro estilo de movimento, outro ritmo social, outra compreensão da segurança. Um povo formado dentro de tal lugar tornar-se-á naturalmente mais aguçado, mais guardado e mais comprometido em preservar o que resta. O povo das cinzas pertence a esta mensagem como prova viva de que as civilizações antigas não continuam em uma linha pura. Elas se dividem em ramos. Cada ramo carrega o selo do que passou. A cultura sempre responde ao ambiente.
E o ambiente do Povo das Cinzas fala de um grande evento que mudou tudo. Varang está no centro daquele mundo remanescente com extraordinária importância. Ela reúne em uma figura o padrão de liderança que cresce quando a catástrofe se torna a grande professora. Varang carrega a memória de um povo que teve que endurecer em torno da continuidade, disciplina e comando. Sua presença sugere devoção àqueles que ela lidera, determinação feroz e a marca profunda de um mundo que exigiu força para continuar. Ela é mais do que uma nova personagem. Ela é a personificação de uma resposta civilizacional à devastação. Ela lidera a partir da memória. Ela lidera a partir do que foi necessário para manter a linha viva. Dentro desta estrutura, ela se torna um poderoso espelho para a Atlântida após o colapso. A Aldeia das Cinzas dá à transmissão uma de suas imagens mais fortes. Um povo vivendo entre os restos do que outrora foi vasto, conta uma história civilizacional completa. A grandeza arruinada tem sua própria linguagem. Estruturas carbonizadas, restos de imenso crescimento, fundações cicatrizadas e a vida diária desenrolando-se entre restos antigos, criam a atmosfera de um mundo ainda vivendo dentro do contorno do que costumava ser. O terceiro filme se torna especialmente rico em poder simbólico. A aldeia mostra o que acontece quando um antigo centro de vida foi transformado em um local de memória e continuidade. O lar ainda está lá. A comunidade ainda está lá. A grande plenitude original se foi, e a forma que deixou para trás continua a instruir cada geração que vem depois dela. Há algo profundamente humano sobre viver entre restos. Crianças brincam perto deles. Anciãos falam sob eles. Decisões são feitas em sua sombra. Todo um povo pode ser moldado pelos contornos do que veio antes. Através do horizonte chamuscado, outra corrente aparece na forma dos comerciantes do vento. E sua presença é crucial, porque eles preservam um ramo diferente da velha graça. Pessoas viajantes do céu movendo-se através do mundo danificado trazem circulação, troca, beleza de movimento e continuidade entre lugares distantes. Os comerciantes do vento tornam-se uma corrente de equilíbrio muito importante. Eles revelam que as civilizações não curam de apenas uma maneira. Alguns ramos se enraizam profundamente na sobrevivência. Outros ramos protegem a mobilidade, o profissionalismo e a capacidade de manter a vida se movendo entre zonas separadas. Sua aparência traz o ar para o contato com as cinzas. Um povo que continua a viajar, carregar mercadorias e se mover entre comunidades ajuda a manter o mundo mais amplo de se fechar em fragmentos isolados. Através desses 3 capítulos, um padrão maior sobe muito claramente, e esse padrão é a razão pela qual toda esta mensagem importa. A saga Avatar veio vestida em cinema, enquanto carregava algo muito mais antigo dentro de si. Uma parte do ser humano assistiu a uma história. Outra parte do ser humano recebeu uma recordação. O primeiro filme abriu o corpo. O segundo abriu as águas. O terceiro abriu a cicatriz deixada pela fratura civilizacional. Vistos juntos, eles criam uma sequência de retorno, e através dessa sequência, a Atlântida e a Lemúria começam a se levantar de dentro dos antigos registros interiores da humanidade, como presenças vivas mais uma vez. O primeiro despertar de Jake dentro do corpo do Avatar começou todo o processo com extraordinária precisão. Um homem que tinha sido separado da facilidade e da plenitude entrou em outra forma e respondeu imediatamente com alegria, movimento e vivacidade. Uma memória muito antiga tinha sido tocada. Através de Jake, o espectador foi mostrado que a recordação frequentemente começa no corpo antes que a mente possa nomeá-la.
Pandora ampliou essa recuperação ao oferecer um mundo que parece ao mesmo tempo distante e profundamente familiar. Essa distância fazia parte do presente. Um cenário remoto deu ao eu mais profundo espaço para responder sem que a mente de superfície corresse para argumentar. Muitos que assistiram ao primeiro filme sentiram um anseio que conheceram por anos subitamente tomar forma. Eles estavam vendo um espelho de uma memória da Terra antiga, suavizada pela forma mítica. Essas imagens alcançaram abaixo da preferência e tocaram a herança. Dentro do Zomaticaya, a primeira grande vertente lemuriana emergiu em forma baseada na Terra. Seu modo de viver carregava uma qualidade de graça, participação, reverência e proximidade com o mundo vivo. Hometree ficou como um santuário vivo, no qual a vida diária e a vida sagrada pertenciam a uma mesma corrente. O voo através do vínculo com o Ikran mostrou o avanço através da parceria em vez do controle. A Lemúria apareceu como uma era de pertencimento tecido, onde pessoas, lugar, criatura e ritmo comunitário formavam um padrão unificado de vida. A água então recebeu a história e abriu a próxima câmara. O movimento para os Metcaína foi a descida para um registro mais profundo. A vida do Recife, habitações de mangue, respiração, natação e cerimônia oceânica carregavam o sentimento de uma civilização formada pelo mar de dentro. A Lemúria se ampliou da memória da floresta para a memória do oceano. A enseada dos ancestrais e a árvore espiritual subaquática revelaram que a ancestralidade poderia ser mantida dentro de santuários vivos abaixo da superfície. A memória Tulkum aprofundou essa revelação. Através deles, o mar deixou de ser cenário e tornou-se arquivo, parente e companhia anciã em uma forma compartilhada. Um vínculo vitalício entre Navi e Tulkum revelou um mundo onde outra espécie estava dentro do círculo da família e da relação sagrada. Payakan carregou o registro ferido, mostrando que até a dor e a separação podem viajar adiante dentro da memória viva, sem perder sua dignidade. Ao lado desse pacto, a sombra Atlante entrou no capítulo do mar com clareza inconfundível. A Amrita, retirada de sábios seres marinhos, para que outros pudessem prolongar a vida física, tornou-se o símbolo da habilidade colocada a serviço do apetite. A Atlântida carregava a lição crítica do que ocorre quando o domínio continua se expandindo depois que a reverência soltou seu lugar no centro. Um ser sagrado torna-se um recurso. Um arquivo vivo torna-se uma fonte de extração. A velha divisão humana nunca foi sobre a capacidade sozinha. Sempre foi sobre o relacionamento entre a capacidade e a devoção. Fogo e Cinzas trouxe o estágio seguinte daquela memória, ao mostrar como uma civilização se sente depois que o grande ponto de virada passou. O luto é exatamente o portal certo, porque a grande mudança civilizacional é sempre carregada através de casas e linhagens familiares antes que seja escrita no mito. A ausência de Neteyam muda o clima interior da família Sully, e aquele luto familiar reflete a condição maior de um mundo, aprendendo como continuar enquanto carrega a marca do que já foi perdido. A memória da floresta revelou o pertencimento sagrado. A memória do mar revelou o registro submerso. A memória das cinzas revelou o rescaldo. A saga se moveu para o estágio onde as pessoas são moldadas pelos restos do que veio antes. O povo das cinzas carrega peso extraordinário, porque mostra um ramo do velho mundo vivendo sob condições formadas pela devastação. Varang torna-se central, porque ela incorpora a liderança formada dentro de pessoas que tiveram que continuar através da severidade. A aldeia das cinzas dá à imagem sua expressão mais completa.
A existência diária se desenrola entre o que resta da grandeza anterior. Crianças crescem entre restos. Costumes se formam à sombra de estruturas antigas. A memória se torna atmosfera. Através dessas imagens, a Atlântida aparece como uma civilização carregando a marca de sua própria fratura. Os comerciantes do vento preservam um fluxo igualmente importante. Seu movimento através dos céus mantém a circulação, elegância e o horizonte mais amplo vivos. Eles mostram que, mesmo após grande ruptura, alguns ramos de uma civilização continuam a carregar mobilidade e caminhos conectivos entre comunidades distantes. Isso revela que uma civilização perdida nunca sobrevive em uma única linha. Fragmentos mantêm diferentes dons. Alguns protegem a resistência, alguns protegem a graça, alguns protegem o registro, alguns protegem o movimento. A herança humana inteira retorna em pedaços, cada pedaço carregando uma porção do padrão mais antigo. Vistos juntos desta maneira, a Atlântida e a Lemúria começam a se revelar como duas expressões de uma vasta herança humana e duas fases dentro de uma história sagrada mais longa. A Lemúria carrega a memória da intimidade com o mundo vivo, suavidade unida com a força, ritmo comunitário e relacionamento direto com terra, águas e criaturas. A Atlântida carrega a memória do design, estrutura, capacidade organizada e as possibilidades imensas que emergem quando a inteligência cresce em confiança e escopo. Ambas as correntes pertencem à humanidade. Ambas surgiram de uma herança genuína. Ambas mantinham potencial sagrado. O florescimento mais profundo veio através de sua união, porque a sabedoria e a habilidade, ternura e domínio, pertencimento e criação trabalham melhor quando caminham juntos. Um grande desequilíbrio entrou no registro antigo assim que aquelas correntes se afastaram. Qualidades lemurianas sem estrutura podem permanecer gentis, porém limitadas no alcance. Qualidades atlantes sem reverência podem se tornar brilhantes, porém pesadas em suas consequências. Através da saga Avatar, a humanidade é mostrada a velha divisão em uma forma que ela pode sentir diretamente. Os capítulos da floresta e os capítulos do mar restauram a memória do parentesco e da vida compartilhada. A extração de Tulkum, a quebra de santuários e os capítulos do mundo das cinzas restauram a memória do que se segue quando a habilidade se separa da relação sagrada. É por isso que a trilogia carrega tanta força. Ela não apenas mostra mundos perdidos, ela mostra a grande lição humana que aqueles mundos estavam tentando ensinar. Muitos deixaram esses filmes com lágrimas, anseio ou o senso silencioso de que tinham tocado brevemente o lar. Essa resposta importa. Uma pessoa pode admirar o trabalho visual e seguir em frente. Uma alma tocada pela memória ancestral demora-se, dói, reflete e continua retornando interiormente ao que viu. A resposta da plateia ao Avatar através dos anos revela que algo mais do que entretenimento estava acontecendo. Os espectadores sentiram dor na queda de Hometree, como se algo pessoal tivesse sido atingido. Os espectadores sentiram paz e maravilha nos mundos do Recife, como se estivessem lembrando de um lugar outrora conhecido. Os espectadores sentiram o Tulkum como companheiros familiares, antigos e próximos. Os espectadores conheceram o mundo das cinzas com o reconhecimento solene reservado para civilizações que carregam suas próprias marcas de queimadura através do tempo. Essas respostas mostram que o cinema serviu como a vestimenta externa para a recordação interior. Nossa compreensão, nós, os andromedanos, desejamos dizer, é que a humanidade está pronta para lembrar mais de si mesma de uma maneira madura.
O retorno desses símbolos nesta fase do desenrolar da Terra aponta para uma abertura coletiva, na qual registros antigos podem subir sem sobrecarregar o eu de superfície. Mito, filme, imagem, história familiar, conexão com a Terra, reverência ao oceano e as próprias respostas do corpo estão todos se tornando parte de uma recuperação maior. Por esta razão, a lição final da trilogia alcança além de Pandora. Ela retorna à Terra. Ela retorna ao ser humano. Ela retorna à questão de como um povo que outrora conheceu a harmonia e outrora conheceu grande habilidade, pode agora trazer essas correntes de volta para uma corrente equilibrada. Essa síntese é a verdadeira conclusão do círculo completo. A humanidade não está sendo solicitada a escolher entre a Atlântida e a Lemúria, como se uma pertencesse ao passado e a outra deva ser rejeitada. A humanidade está sendo convidada a recuperar o casamento sagrado de suas melhores qualidades. A Lemúria oferece o pertencimento, o ouvir, o parentesco e a devoção ao mundo vivo. A Atlântida oferece forma, capacidade, arquitetura e o poder de moldar a vida coletiva com intenção. Trazidas juntas na relação correta, essas correntes podem servir a um futuro no qual a sabedoria guia a habilidade e a habilidade dá expressão prática à sabedoria. É por isso que o corpo do Avatar permanece um símbolo tão forte. Ele representa uma união. Ele representa a cura de uma divisão. Ele representa a possibilidade de que o que outrora ficou separado possa habitar um mesmo vaso novamente. Uma conclusão adicional sobe dos próprios elementos. A terra manteve o registro da floresta. A água manteve o arquivo submerso. O fogo e as cinzas mantiveram a cicatriz civilizacional. O ar preservou os comerciantes e os caminhos entre mundos. Corpo, terra, mar, céu e resto trabalharam todos juntos como guardiões de uma herança compartilhada. A trilogia ensina através do elemento e da atmosfera, tanto quanto através do falar. Tal ensino alcança as pessoas profundamente, porque a alma frequentemente lembra, em imagem, tom, sensação e lugar, muito antes de conseguir explicar qualquer coisa claramente. Uma montanha flutuante, um recife que respira, um ancião do mar vinculado, uma aldeia entre restos, uma família movendo-se através da dor. Tudo isso atua como chaves nas câmaras interiores da memória humana. Avatar 1, 2 e 3 vieram como portadores de memória para a Terra. O primeiro retornou o corpo à vivacidade e relação. O segundo retornou o arquivo oceânico e o parentesco das espécies. O terceiro retornou o registro da fratura civilizacional e o trabalho contínuo de continuação após grande perturbação. A Lemúria subiu através da floresta e do mar. A Atlântida subiu através do domínio, extração, resto e cinzas. A plateia foi convidada para dentro de tudo isso, não como observadores distantes, mas como participantes em uma recuperação lenta da velha história humana. Esses filmes podem ser recebidos como um espelho cerimonial no qual a humanidade assiste à sua própria herança esquecida, voltando em estágios. Uma pessoa senta-se em um assento, assiste a uma tela, e em algum lugar, abaixo da experiência comum, uma câmara muito mais antiga começa a se abrir. O lar é lembrado. A perda é lembrada. O parentesco é lembrado. A habilidade é lembrada. A reverência é lembrada. O custo da separação é lembrado. A promessa da reunião é lembrada. Através de tudo isso, a alma começa a se reunir novamente. É por isso que a trilogia perdura tão fortemente. Ela não meramente termina. Ela continua trabalhando dentro do espectador muito depois da cena final, porque a memória, uma vez despertada, continua se movendo através do ser, até que mais do design original tenha retornado.
Nós convidamos todos que sentem essa vibração a honrá-la gentilmente. Uma resposta de lágrimas, admiração, anseio ou estranha familiaridade carrega significado. A reflexão silenciosa após assistir carrega significado. Uma ternura renovada em relação a florestas, águas, animais, família e ao mundo vivo mais amplo carrega significado. Um cuidado renovado em torno de como a habilidade, o conhecimento e o poder humano são usados carrega significado. Esses são sinais de que o registro mais profundo foi tocado. A humanidade não precisa forçar a recordação. A humanidade pode receber a recordação, contemplá-la e permitir que ela restaure o equilíbrio entre as correntes antigas dentro. Nós amamos vocês carinhosamente e estamos presentes com vocês sempre. Eu sou Avalon e nós somos os Andromedanos e nós agradecemos a vocês.